Uma outra força quer se levantar contra os caminhoneiros. O MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, divulgou uma nota oficial pedindo que seus militantes se mobilizem em manifestações para desbloquear as estradas pelo Brasil. No texto, os integrantes do movimento disseram o seguinte, abre aspas, esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo. Fecho aspas. César, agora que o uso do choque foi autorizado, de toda a força, de toda a multa, de toda forma que atenda ao rigor da lei contra o diretor-geral da PRF e também contra os caminhoneiros manifestantes de má fé, se o movimento sai às ruas, além de obstruídas as rodovias, nós vamos ter obstruídas as vias públicas, porque se juntar lá na rodovia não cabe. E aí, será que a polícia vai poder agir contra esses manifestantes? Veja, Pavinato, tem uma questão fundamental que eu gostaria de endereçar, que você fazendo alusão a figuras do campo progressista, naturalmente eu sou a pessoa do campo progressista nessa mesa, e você disse que vai ser a primeira vez que a gente não chama policiais de fascistas. Só para deixar isso bem claro, eu nunca chamei policial de fascista. Nunca. Eu respeito os efetivos policiais. Eu acho que, em sua grande maioria, eles fazem um trabalho sério no sentido de garantir a segurança da população. É fundamental. Eu tenho amigos que são policiais, eu respeito, eu acho que é absolutamente fundamental nessa medida. Isso posto, é verdade que, às vezes que movimentos como o MST ou o MTST se manifestaram dessa mesma maneira, foram recebidos de uma maneira bastante distinta, Pavinato. Seria ingenuidade negar esse fato. O nível de tolerância... Rodovia Federal é Polícia Federal. Dentro da cidade é a polícia militar. Em qualquer instância. Sim, mas em qualquer instância, o tratamento destinado ao MST, via de regra, é extremamente mais truculento e agressivo com o que a gente está vendo aí. Inclusive, a gente está vendo forças efetivas do Estado, em alguma medida, participando. Isso está gravado, não sou eu que estou dizendo. Você teve aí policial dizendo, eu fui instruído a chegar aqui e verificar o que vocês querem que eu faça. Isso para pessoas que estão promovendo baderna, que estão impedindo que oxigênio efetivamente chegue nos hospitais, transporte de medicação, enfim, estão comprometendo toda a infraestrutura civil de uma forma seríssima. Nessa medida, o presidente da República poderia acabar com isso com uma única palavra. Com um discurso de 90 segundos, o Jair Bolsonaro poderia vir a público e dizer, veja, não estamos felizes, foi uma derrota extremamente dolorosa, enfim. Será agora, que acabava, não cabe contra... Acabava, Pavinato. Será? Ou, pelo menos, ele teria feito o papel dele na situação de estadista. Agora olhar para a Petrobras, não quero o que vocês fizeram quando era presidente, é uma analogia, é uma analogia eu não absolutamente aceito. Vocês me jogaram na cadeia injustamente, Pavi, agora eu não aceito. Pavinato, será que acabava? É uma analogia absolutamente fora de propósito. O que está em jogo aqui, as vias estão sendo cerceadas porque boa parte dos bolsonaristas, mais radicais pelo menos, não aceitam o resultado da soberania do voto popular. Essa tua analogia não faz o menor sentido. Claro que faz. Não faz. A despeito de toda a inteligência que eu respeito. Então, só para concluir, Tomé, o meu raciocínio. Veja, tem uma questão muito fundamental aí, que o Bolsonaro não agradeceu nem os 58 milhões de votos que ele recebeu. Você, amigo patriota que assiste isso nesse momento e saiu da tua casa no domingo para votar no Jair Bolsonaro, ele não disse nem obrigado. Ele não veio a público sequer 2 dias depois da eleição agradecer e falar muito obrigado, vocês votaram em mim, nós perdemos a eleição nessa ocasião, mas seguimos forte na luta. Sequer isso ele foi capaz de fazer. Eu espero que ele faça mesmo. Bom, todos esperamos. Eu queria fazer um contraponto. Se ele for capaz de fazer isso, realmente, César tem toda a razão. Ele tem que fazer isso. Eu queria fazer um contraponto aqui. Por que você não pede para o seu presidente se desculpar com a nação brasileira por todos os crimes cometidos no passado,
por um Brasil assaltado, um Brasil que colocou ministros na cadeia. Por que você não pede? Por que você não pede para o seu presidente pedir desculpa por ter enganado uma nação brasileira? Desculpas, porque Palocci disse... Por que ele foi reeleito, Tomé? Você me dá licença? Claro, posso falar? Por que ele foi reeleito? Palocci, com R$1 bilhão e que dizia que levava uma mesada para ele poder se aposentar de quase 300 milhões de reais. Fale para o Marcelo Debrecht, que numa delação, eu estou falando, me dá licença, que fez uma delação premiada, contando tudo o que aconteceu no Brasil. Por que você não pede para ele se desculpar com o povo brasileiro e se dizer impedido para ser o próximo presidente do Brasil? Vocês estão loucos? O presidente Jair Bolsonaro, eu estou falando, não é discurso político, o presidente Bolsonaro sempre defendeu a democracia do Brasil, nunca saiu das 4 linhas da Constituição, muito pelo contrário, quando dizem que ele é antidemocrático, é porque ele estava, eu estou falando outra coisa, é porque ele estava defendendo a verdadeira democracia. Eu quero acabar de falar, dá licença, deixa eu fazer o seguinte, só quero acabar de falar, você deixou concluir meu raciocínio. Se não houver o pronunciamento, você acha que o MST resolve sair da rua? O MST é uma facção criminosa, gente. Eles vão com coquetel molotov, eles vão com armas, com pedras, com soco inglês para as ruas. E nós nunca vimos a força da esquerda para dizer alguma coisa contra eles. Nós vimos, muitas vezes, as pessoas de verde e amarelo indo para as ruas com os senhores, senhoras, crianças, e aparecia manifestações antidemocráticas. E a esquerda delapidando o patrimônio público, jogando pedra em lojas, em bancos, queimando patrimônio, sendo colocado como os que defendem a democracia. Que inversão de valores é essa? E eu vou dizer uma coisa, as pautas conservadoras, da responsabilidade que o Bolsonaro tem frente ao que está acontecendo, cara. As pautas conservadoras venceram. Nós temos um Congresso Nacional que é de direita hoje, com pautas conservadoras, e nós vamos trabalhar com todas as forças para poder manter o Brasil andando na linha e o Brasil na mão das pessoas de bem. Como vocês lutaram no passado, tenha certeza que a direita também vai lutar no passado. A direita vai dar cara para bater e não vai deixar que vocês façam no Brasil o que fizeram no passado. Isso é legítimo, muito claro. E o presidente sempre defendeu a democracia. Quando ele defende que acabaram por decisões com a prisão em segunda instância, ele estava contra a democracia? Quando ele defende que não queria que uma pessoa que tanto mal fez ao Brasil voltasse ao poder, ele não está defendendo a democracia. Não invertam os valores. Não é? Invasores de terra? Você precisa invasores de terra. O ônus da prova cabe a quem avisa. É só você dar um Google lá que você vai ver eles entrando e destruindo plantações. É papo de WhatsApp. Você vai dizer pra mim que MST... Agora o papo é WhatsApp. Eu recebi, foi o tio do WhatsApp que me disse que o MST defende a democracia? Deixa eu perguntar uma coisa. MST defende democracia? Você acha certo o MST? Ele entra numa propriedade porque ele invade... Propriedade privada. Ou porque ele recebe lá a desapropriação, o Estado desapropria. Ele vai mandar provar. Entrega. É assim, a moralidade e a legalidade do Brasil. Qual que é a ordem das coisas? Ele invade para depois desapropriar ou espera a desapropriação e invade? Caríssimos, se vocês gostariam de saber a respeito da atuação do MST, eu sugiro que a gente convide uma liderança do MST para ouvir. O que me parece complicadíssimo e incorre num crime, inclusive, é fazer acusações levianas sem poder consubstanciá-las. Porque se você invade, segundo Lula, você é bandido. Você é um jurista. Você é um jurista extremamente sério, professor de direito extremamente respeitado. Exato. Cada vez que você faz uma acusação, porque eu respeito demais a tua inteligência. Muito obrigado. Cada vez que você faz uma acusação, o ônus de prová-la, de consubstanciá-la, é teu. Você não pode dizer, dá um Google aí, vê lá no Zap Zap do titio fulano de tal, que você vai ver que o MST é uma facção criminosa. Eles atacaram o Ministério da Agricultura em Brasília, você não viu? Quebraram, apedrejaram, picharam, você não viu isso? É tudo bandido, gente. Nós estamos... Não faça isso, Padre. Você não viu isso? Não faça isso. Ô, Kobayashi. Isso? Veja, o Lula falou no debate, ele falou que quem invade é bandido. Pavi, só para concluir. Veja, eu sou um citador. Vocês passam pano olha só, gente, a questão fundamental aqui é que se grupos antagonistas se encontrarem nas ruas, a gente vai ter uma tragédia. A questão aqui é que, como vocês viram o governador do estado dando conta, se chegar ao ponto da tropa de choque entrar em ação, eles não negociam. Eles vão ali para cumprir o que tenha que ser feito na base com o uso da força. Então, eu apelo, a gente tem um parlamento, se ele me pediu para não falar isso, a gente tem uma figura que tem imensa ressonância no campo conservador nacional, na figura do Tomé Abduch aqui. O meu apelo é:
faça um desagravo, porque a tua palavra pode ajudar. Mas não precisa da minha palavra. O presidente acabou de falar. O presidente acabou de dizer isso. Veio aonde? Você não viu aqui? Você não viu aqui? Eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Nelson Kobayashi. Exatamente. Quem falou foi o presidente Thiago. Eu sugiro. O presidente sempre defendeu a democracia. Eu sugiro, depois em off. Público fazer isso de forma eu te mostro a fonte, ele vai fazer essa... Eu te mostro quem é a fonte. Olha, esperamos ansiosamente, porque até esse ponto ele sequer agradeceu os 58 milhões de votos. Você sabe que tem que fazer o sigilo da fonte, se a fonte assim existe. Eu espero o pronunciamento oficial. Eu sugiro a direção da Jovem Pan que convidem Tomé Abduch e César Carleon para fazer o ponto de vista. Ia ser um programa. Opinião ia ser muito bom. Especial entre os outros. Mas Nelson Kobayashi, é o seguinte: você acha que o MST vai fazer nesse país muita manifestação a partir do ano que vem? Porque o Movimento Sem Teto quer o quê? Teto. E o Lula falou que vai acabar com o teto. Como é que vai ser? Vamos lá. Primeiro eu acho que eu preciso fazer um comentário aqui. É que eu quis colocar essa piada no meio, porque ela estava me coçando a gente precisa fazer uma diferenciação importante aqui, porque o MST, que estava sendo citado aqui muito, não tem nada a ver com essa nota. Uma coisa é o MST, do Sem Terra, as pessoas querem terra para plantar. Esse é do Outra teto. coisa é o TST, que é o sem teto, que as pessoas que querem moradia. Um tem a ver com terra para plantar, outro tem a ver com casa para morar. E um dos líderes do MTST é justamente, ou foi, não sei se ainda é, o Guilherme Boulos. Então eu acho que é muito importante, por exemplo, em relação às manifestações que estão acontecendo, que o presidente Bolsonaro sim venha e se manifeste, incentive os seus apoiadores a deixar essas manifestações, a acabar com essas manifestações que impedem o direito de muitas pessoas. Tão quanto acho importante, diante desta nota, que o senhor Guilherme Boulos, que o próprio presidente eleito Lula, venha a público e desestimule os integrantes do MTST a quererem... Tá todo mundo errado. Né? Exato. Eles precisam vir a público também desestimular o MTST a querer fazer justiça com as mãos, a querer ir para um embate que poderia ser muito, muito mais caótico. O presidente precisa falar e também esperamos uma palavra dos líderes do MTST para desestimular essa intenção exposta nessa nota. As pessoas estão desesperadas. Nós estamos vendo eles voltarem à cena do crime. É desespero. É compreensível. Mas vamos lá, Cristiano Vilela. Cristiano Vilela. É compreensível. Você devia estar pactuando com isso. Cristiano Vilela. E aí? Agora vai ou racha? Agora vai. Não tenho dúvida que dentro de poucas horas esse movimento vai ser debelado. A grande maioria do povo brasileiro é um povo ordeiro que respeita as instituições. Você não acha que esses caminhoneiros estão achando que estão dirigindo trator? Não, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto nem de dizer caminhoneiros, porque a gente acaba colocando no mesmo balaio. Esses que ali estão impedindo o meu caminho. Exatamente. Esses passarão, eu passarei. Exatamente. Eu vejo que nós temos aí um grupo de manifestantes que se excedeu um pouco dentro dessa tônica de uma disputa política que foi muito polarizada. Uma disputa política que realmente despertou paixões e uma disputa política que acabou praticamente empatada, né? Nós tivemos aí 50,9 a 49,1, não deu ali 1% de vantagem para ninguém, né? Então realmente foi uma disputa extremamente empatada. Do ponto de vista político, de fato o país está dividido. Agora, é importante que as autoridades, primeiramente, as lideranças que têm voz nos diversos segmentos da sociedade, à direita, à esquerda, ao centro, coloquem a importância de se ouvir e de se respeitar as instituições. Não é porque perdeu que vale colocar fogo no parquinho. A gente perde hoje, ganha amanhã, daqui 2 anos tem eleição municipal, daqui 4 tem nova eleição geral. É isso que é importante se transmitir. E o papel do verdadeiro líder, eu repito, não é botar fogo no parquinho. O papel do verdadeiro líder é, diante de um momento desse, deixar muito claro que o desrespeito às instituições, ele é o pior caminho para você, para mim, para todos nós. Então, o que eu vejo que é importante, não só o presidente, mas as lideranças de uma forma geral, que
passem essa mensagem ao cidadão e eu não tenho dúvida que dentro de poucas horas a ordem vai ser estabelecida e que vamos ter o efetivo cumprimento da decisão judicial.